Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para a amada igreja. Graça e paz, né? Como é dito aqui. Aleluia. Sim, minha mãe. É com muita alegria, com muita honra que nesta noite eu venho aqui servir a igreja do Senhor, nosso Deus, pastoreado pelo nosso amigo, pastor Henrique, juntamente com a sua esposa, pastor Eliane, né? Todo esse conjunto abençoado, maravilhoso. Irmão, já recebi muito de Deus aqui nesta noite e eu creio que você também já recebeu muito de Deus, irmãos. Né? E momentos ali que eu me encontrava ali num beco sem saída. Eu falei, Jesus. Muitas vezes Deus nos leva justamente a um beco sem saída, né? Porque Ele deseja tirar algo, muitas vezes, que está demais e colocar aquilo que falta em nossas vidas. Né? E muitas vezes é um culto como esse, irmão. Deus, Ele nos cura. Deus, Ele nos restaura. Foi falado aqui sobre restauração, foi falado sobre cura da alma. Né? Aqui nessa noite, nós estamos num tema aqui muito maravilhoso, um tema atual, onde fala sobre o Senhor te chama de Efete Zibá Beolá. Meu Deus. Né? Deus abençoe o pastor Henrique, que nos deu esse grande desafio para que nós pudéssemos estar nessa noite, né, compartilhando um pouco da palavra do Senhor. Amém? Abre sua Bíblia, por favor, livro do profeta Isaías, capítulo 62. Glória a Deus. Diga, eu sou do Senhor. Eu sou. Aleluia. Você é do Senhor. A sua família é do Senhor. A sua casa é do Senhor. Então, se é do Senhor, tem um dono lá. Já foi falado aqui que nessa noite Deus é aquele que prende o valente, aleluia, para trazer o socorro, né, para a nossa casa, para a nossa família. Isso, eu não vou ler os 12 versículos, mas eu quero ler juntamente com a amada igreja, somente o versículo de número 1, que diz assim: por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Diga glória a Deus. Isso, poder sentar, amados, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Profeta Isaías, né? Quem não conhece o profeta Isaías? Chamado de profeta messiânico. Aquele que recebe de Deus a visão do futuro. De quem viria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O profeta Isaías é um profeta muito diferente dos outros profetas. Se você for observar o profeta Isaías, a Bíblia, né? O livro do profeta Isaías é uma mini Bíblia. Por quê, pastor? Porque ela contém 66 capítulos. Os primeiros 39 capítulos do profeta Isaías fala de um povo a qual virou as costas para o Senhor. Fala de um povo que não conhecia o seu Deus. Você vai observar no capítulo de número 1 do livro do profeta Isaías, você vai ver que Isaías ele vai declarar que o boi conhecia a voz do seu possuidor, mas Israel não conhecia a voz do Senhor, nosso Deus. Mas nos finais 27 capítulos posteriores, você vai ver que Deus, ele agora vai trazer uma restauração ao povo de Israel. Então, justamente no capítulo de número 62, que é os 27 posteriores capítulos do profeta Isaías, Deus está falando agora aqui para o profeta que Deus, enquanto ele não restaurar Israel, ele não vai se calar. Interessante que é uma carta de amor. No capítulo 42 é uma carta de amor de Deus, irmãos, para com o seu povo
Israel. Interessante que, conforme foi declarado aqui, aonde o Senhor, por amor, né, de Sião, não me calarei. Isso aqui é uma oração, isso aqui é uma súplica, isso aqui é uma petição que Deus faz ao seu povo. Interessante que eu fiquei observando, pastor Henrique, o livro do profeta Oséias, né, com o capítulo 62 do profeta Isaías, muito paralelo. Você vê que o profeta Oséias, o povo, né, no momento em que Oséias ele é levantado pelo Senhor, você vê ali que o povo está como? Virar as costas para o Senhor. O povo está somente numa rebeldia, o povo está se prostituindo diante de Deus, ou seja, a prostituição aqui não está somente condicionado a relacionamento sexual, não é isso, de um homem com uma mulher, não. A prostituição aqui está relacionado de um povo que foi separado por Deus, agora está adorando outros deuses. E já foi declarado aqui que o primeiro mandamento do Senhor é amar o seu Deus acima de todas as coisas. Está lá em Deuteronômio, capítulo de número 6. Somente ao Senhor adorarás. Somente a Ele prestarás adoração. Somente a Ele prestarás culto. Mas quando você observa o profeta Oséias, Deus faz o profeta Oséias sentir no seu coração, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, aquilo que Deus estava sentindo no céu. E o que Deus estava sentindo no céu? Ao escrever o profeta Oséias, Deus estava se sentindo abandonado. Sabe por quê? Porque o povo abandonou o Senhor. Agora Deus faz o profeta Oséias se sentir na pele. Ordena o profeta Oséias se casar com uma prostituta. Ele direciona, vai e casa com uma prostituta, porque você vai experimentar o que eu, Senhor, estou me sentindo. Irmãos, imagine você, a esposa de Oséias, a Bíblia vai dizer que em determinado tempo ela abandona Oséias. Ela volta novamente a praticar a prostituição. E tu acha o quê? Que Deus deixou barato? Não. Deus ordenou a Oséias, vai novamente, compre ela, pague o dote, porque ela é a sua esposa. Querido, o povo viraram tantas costas para o Senhor, que Oséias não teve nem a oportunidade de dar o nome aos filhos. O próprio Senhor deu nome aos filhos de Oséias. Por quê? Porque o povo virou as costas para Deus. E é interessante, se você for observar aqui no capítulo 62, agora é o contrário. Deus agora, ele está restaurando Israel. Deus está renovando Israel. O povo de Israel aqui estava dividido. A nação estava dividida. E agora qual é o propósito do Senhor? Trazer aqueles que estão longe para perto. Restaurar aqueles que estão quebrados. Imagine você, o povo está vindo do cativo babilônico. O povo está sem casa, o povo está sem emprego, não tem terra para trabalhar. Agora o Senhor está declarando que por amor Ele não vai se calar. Querido, que Deus não faz por amor a ti e por amor a você? Diga, Deus nunca desamparou o seu povo. Você vai observar que quando Deus levanta Moisés no Egito, para que ele pudesse libertar o seu povo da mão de Faraó, Deus não colocou eles no deserto e deixou os léus, não. Deus não deixou eles largados no deserto, não. Deus foi acompanhando o seu povo até a terra prometida. De que forma, pastor? Durante o dia, Deus se apresentava em uma nuvem.
Durante a noite, Deus se apresentava em uma coluna de fogo. Aleluia. Você pode declarar mais uma vez? Deus não abandona o seu povo. Deus nunca abandonou o seu povo. Quem abandona somos nós, irmãos. Nós que abandonamos o Senhor. E você pode observar que quando o povo estava diante de um desafio, Deus sempre se apresentava. Qual foi o primeiro desafio? Mar Vermelho. Eita! Eles olham para o mar e acham que vão morrer. Por quê? Porque Faraó está vindo atrás com seus carros e cavaleiros para destruir o povo de Israel. Como que o povo se comportou? Desesperados, ficaram sem controle, ficaram sem reação, acharam que ia morrer no deserto, imprensaram Moisés na parede. Moisés, nos trouxeste até aqui para morrer nesse deserto. Aí Moisés, como um bom líder, o que ele faz? Vai clamar ao Senhor. Vai solicitar o socorro ao Senhor. Foi declarado aqui, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento de angústia. Qual foi a resposta de Deus para Moisés? E a resposta dele para nós na noite desse dia. Querido, não precisa você te arrancar cabelo da sua cabeça, não precisa ficar desesperado. Qual é o segredo, pastor? O segredo é continuar a marchar. Ei, o segredo é continuar a marchar. Deus fala para Moisés, Moisés, porque clamas a mim? A resposta para você é, diz ao povo de Israel que marche. Igreja do Senhor, não é tempo de ficar dentro desse quarto, como já foi falado aqui. Não é tempo de ficar dentro desse casulo. Não é tempo de ficar aprisionado nas circunstâncias. A palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida nessa noite é: marche. Marche. Tá difícil? Marche. Tá em bonança? Marche. Não importa a circunstância. Enquanto Deus não mandou você parar, você não para de marchar. Aleluia! Não para de marchar. Olha o que Deus fala agora para o povo. O Senhor te chama de Efisibá e Beulá. Ó, Efisibá significa meu prazer nela. Ei, querido, Deus tem prazer em você. Agora, entenda bem. Diga, eu sou do Senhor. Diga mais uma vez, eu sou do Senhor. Não significa que Deus tem prazer em mim, que eu vou viver da forma que eu quero. Não. Existem princípios. Existem regras. Existe direcionamento de Deus para a minha vida, para que eu continue a me tornar dele. Como que eu preciso andar, pastor? 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 15. Pedro ele vai declarar assim, ó: sede vós santo em toda a vossa maneira de viver, porque eu, Senhor, sou santo. Aleluia! E o que é ser santo, pastor? Ser santo é ser separado. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Meu prazer nele. No versículo de número 4, ele vai declarar: nunca mais te chamarão, ó, desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela. E a tua terra, aleluia, acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e da tua terra se casará. Aleluia. Diga, eu sou do Senhor. Diga, o Senhor
tem prazer em mim. Aleluia! Isso indica que ele tem prazer em seu povo, assim como a esposa é amada pelo seu marido. É interessante que esse capítulo 42 pode até se aplicar a encontro de casais, pode até se aplicar, né, em encontro, em casados para sempre. Por quê, pastor? Porque você, quem é casado aqui? Quem é casado aqui? Quem é casado aqui? Você é casado? Eita, glória a Deus. Você é do seu amado, né? E o seu amado é seu. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Nunca mais o povo de Israel ficou desamparado. Por quê? Porque Deus se prontificou em amparar o seu povo. Aleluia! E Beulá significa casada. Eita, diga, eu sou casada com Deus. Diga, eu sou propriedade de Deus. Querido, se você é propriedade de Deus, ninguém pode invadir esse coração. Foi cantado aqui que não há outro espaço em meu coração a não ser a presença de Deus. Foi falado aqui na noite desse dia que muitas vezes nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro, somos atraídos. Sim ou não, querido? Sim ou não? São tantas tentações. Lembra da música do Thales Roberto? Todo dia o pecado vem, todo dia o pecado vem, mas da forma que o pecado vem, eu escolho Deus na minha vida. Você tem o poder de dizer não para o pecado. Você tem poder de dizer não para aquilo que nos afasta da presença de Deus. Aleluia! São tantas distrações. São tantas coisas que nos sobrevêm, mas Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui para te dizer, ei, você é minha propriedade. Aleluia! Interessante que Efisibá, esse nome também, é denominado, né? O Senhor faz referência também à esposa de Ezequias. Está lá em 2 Reis, capítulo 21, versículo de número 1. Ezequias teve um filho chamado Manassés. Que filho rebelde! Manassés, depois de Acabe, foi um dos piores reis de Judá. Mas no momento em que Manassés estava entre os espinhais, aprisionado, ele não teve outra saída. Diga, Manassés é do Senhor. Ei, irmãos, é profético nessa terça-feira. Eu não sei se algum filho, se algum parente, se algum conhecido você trouxe nessa noite. Talvez você não trouxe ele pessoalmente, mas trouxe ele na sua mente. Ele está aprisionado. Manassés estava em um lugar aprisionado. Se ele olhasse, se ele fosse para a direita, né, entre os espinhais, não tinha saída. Se ele fosse para a esquerda, não tinha saída. Se ele fosse para trás, não tinha saída. Se ele fosse para frente, não tinha saída. Qual é a saída de Manassés? Diga para mim. Qual foi a saída de Manassés? Glória a Deus. Diga, Manassés só teve uma saída. Qual é a saída que ele teve? Ele olhou para o céu. Só teve uma saída. Aí se cumpre o Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você pode dar um glória a Deus? O povo estava exilado. Aqui retrata sobre o pós-exílio. A passagem reflete o retorno do povo de Judá à sua terra natal. Após terem sido levados pelo exílio da Babilônia, no versículo 2 vai dizer assim, ó, e os gentios virão à tua justiça, e todos os reis à tua glória, e chamar-te-ão por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Aleluia! Irmão, Deus tem um novo nome para você. Deus tem um novo... Não é essa tribulação que vai definir a tua... Não é essa tribulação que define a tua identidade. Não é essa luta que você passa que define a sua identidade para com Deus, o seu relacionamento com Deus.
O povo estava apontando, o povo de Israel, né? O povo gentil estava apontando, mas Deus está falando aos gentios, ó, eles verão a tua justiça. Aleluia! E todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome, por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Diga, eles vão te chamar pelo nome que o Senhor te colocará. Interessante que esse capítulo 62 é um já e o ainda não. Está falando de algo presente e algo futuro. Às vezes você passa, né, contextualizando, fala assim, e ela está vendo aquilo lá não é rolão. Tá? Paga, compra e não paga. E está vendo aquilo lá, e meu Deus, a família dele, olha a família dela. Meu Deus, está na igreja todo dia, mas só Jesus. Ei, eles vão ter que ver a glória de Deus sobre a tua casa. Você não está aqui perdendo tempo, não, querido. Você não está aqui passando 2 horas de culto, não, querido. Você está recebendo aqui direção de Deus para a sua vida. Aleluia! Diga, Deus restaura Jerusalém. Ó, o capítulo descreve o quê? A esperança de um futuro próspero para a cidade de Jerusalém, que havia sido destruída e devastada. Lembra de Neemias? O homem que colocou, né, no seu coração de restaurar os muros de Jerusalém. Neemias colocou um propósito no coração de restaurar os muros de Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele se dá com quem? Digo, com os inimigos. Digo, com os inimigos. Irmão, você acha o quê? Que o desafio que Deus vai colocar não vai haver inimigo? Você acha o quê? Que os desafios que Deus vai colocar a igreja do Senhor, você não vai ter oposição? Não, queridos. Deus, ele está restaurando a esperança de um futuro próspero para a cidade de Jerusalém, que havia sido destruída e devastada. Quando Nabucodonosor entra, ele devasta tudo, ele acaba com tudo. Ele queima os portões, ele queima, né, dentro do templo, ele leva os utensílios da casa do Senhor. 70 anos que o povo de Israel passa no cativo babilônico, mas depois de 70 anos, Deus usa o profeta Jeremias, que ele levantará Ciro. Ó, Ciro não era nem nascido, mas Deus, ele ordena que ele levantaria Ciro para que ele pudesse, né, transferir o povo para Jerusalém. Aí você vê lá em Esdras, capítulo de número 1, que Ciro, ele se levanta, ele vai declarar: quem pode, aleluia, se levantar aí novamente para Jerusalém? Tem como você colocar? Esdras, capítulo de número 1, versículo de número 5. Tem como? Esdras, capítulo de número 1, versículo de número 5. Oh, aleluia! Quem pode? Diga nessa noite: Deus está restaurando tudo aquilo que o inimigo destruiu. Aleluia! Deus está restaurando tudo aquilo que o inimigo destruiu. Talvez você está olhando, o inimigo está sorrindo. Ah, lá, ó como é que está a vida dele, ó como é que está a vida dela. Olha como é que está a casa dele, olha como é que está a casa dela. Nessa noite é noite de restauração. Nessa noite é noite que o Senhor vai restaurar tudo aquilo que o inimigo devastou. Capítulo 1 de Esdras, versículo 5. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá, e Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Querido, Deus nessa noite está despertando o teu espírito. Pastor, tem sem força, estou fraco, estou perdido. Parece, mas Deus nessa noite está despertando o teu espírito. Aleluia! Diga, Deus vai restaurar tudo aquilo que está devastado. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!
Diga, promessa de paz e prosperidade. Ó, esse capítulo anuncia uma visão de paz e prosperidade para Jerusalém. Ó, destacando a sua posição como um pilar de ouro. Aleluia! Como um pilar de ouro, uma coroa de resplandosa. Ó, versículo 3. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do seu Deus. Aleluia! Glória a Deus. Diga, eu na mão do Senhor. Ele me coloca como destaque. Meu Deus. Onde se coloca a coroa? Embaixo ou em cima? Em cima, irmão. Ele está declarando aqui, ó. E serás como coroa de glória na mão do Senhor. É o inimigo que está dizendo. Ele está dizendo o quê? Que vai destruir seu filho, vai destruir sua casa, vai destruir sua família. Não. Negativo. Deus te coloca nessa noite como coroa de glória na mão dele. Aleluia! É na mão dele. Mas Deus exige algo do povo. O que é que Deus exige? Diga arrependimento e renovação. Só existe renovação se houver arrependimento. Diga mudança de mente. Aleluia. Irmãos, você tem a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, a última parte, Paulo diz assim, ó, vós tende a mente de Cristo. Sabe o que o mundo quer? Que nós pensamos igualzinho a ele. Sabe o que o Satanás ele quer? Que nós pensamos igualzinho a ele. E Satanás ele vem com jogada de palavras. Lembra o que ele fez com Eva? Não é bem assim, não. Tá tranquilo. Se você comer, você não vai morrer. Olha, tu terás o conhecimento do bem e do mal. Tu serás semelhante a ele. Eles já eram semelhantes a Deus. Já eram iguais ao Senhor. Aí Adão foi, Eva, jogou a palavra de Deus por terra. Obedeceu a voz de Satanás. O que aconteceu? Ela trouxe o quê? Morte, destruição, separação, divisão na família. Diga, minha mente é mente de Cristo. Deus exige do seu povo arrependimento e também renovação. Querido, a partir de hoje, renove a sua mente com a palavra. Renove a sua mente com a palavra. Lembra Romanos capítulo 12, versículo 2? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação, metanoia, renovação da sua mente. Para você e eu, nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! Mente renovada, vida transformada. Deus usa o profeta para enfatizar a importância do arrependimento e da renovação, da relação de Israel com Deus. Querido, não deixa nada quebrar a sua relação com Deus. Não permita que as circunstâncias da vida quebrem o seu relacionamento com Deus. Diga, Deus é Deus de promessa. Aleluia. Deus é Deus de promessa. Isaías, ele destaca o que é a promessa de Deus de abençoar o seu povo, de restaurar a sua relação com ele. Versículo 8. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força. Nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu mosto em que trabalhaste. Eu lembro de Gideão. Lembra de Gideão? Gideão está lá no lagar, trabalhando, 13 anos que o povo virara as costas para o Senhor. Deus permitia que os amalequitas entrassem, levassem semente, levassem tudo que eles tinham plantado. Tempo de colheita, os inimigos vinham e destruía tudo. Por permissão de Deus. Para quê, pastor? Para que o povo pudesse se voltar novamente para o Senhor.
Aleluia! Mas em tempo de crise, Deus tem sempre um que Ele levanta para trazer novamente a esperança ao povo. Querido, querida igreja do Senhor, Deus te trouxe aqui na noite desse dia para te levantar, para você restaurar outras pessoas. Aleluia! Glória a Deus! Por quê, pastor? Nada se resume em você. Nada acaba em você. Tem sempre alguém necessitando da palavra, da essência que você carrega. Diga, eu carrego a essência do céu. Aleluia! Já estou finalizando. O que Deus ele tem para o povo? Diga, esperança no futuro. Deus tem esperança no futuro. A promessa transmite uma mensagem de esperança e otimismo para o futuro. Prometeu dar um futuro de paz e prosperidade para Jerusalém. Como você está pensando para o futuro? Hein? Como que você está pensando? Deus não falou, vai acabar tudo, Deus vai destruir tudo. Não. É essa a promessa que Deus tem para você? É essa a promessa que Deus tem para a sua casa? Não. Deus tem uma esperança de futuro. Paulo ele vai dizer que aquilo que eu vejo não é esperança, mas aquilo que eu não vejo, com paciência eu espero. Aleluia! O que Deus quer de nós? Diga que nós confiamos nele. É isso. Aleluia! Deus ele quer que nós confiemos em ti. Pastor, como é que é, pastor? O senhor fica tranquilão assim? Tá tudo certo? Não, querido. As mesmas aflições que eu passo, que nós passamos, você também passa. A mesma aflição que você passa, nós passamos também. Aleluia, não tem diferença nenhuma. Ei, a diferença é Salmo 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A minha esperança está no Senhor. A nossa esperança não está na política. A nossa esperança não está no governo. A nossa esperança não está nessa terra. A nossa esperança está no Senhor. Aleluia! Sim, como cidadão da terra, né? Temos obrigações, temos direito, né? Deveres e direitos. Mas a nossa esperança está no Senhor. Aleluia! Diga, minha esperança não está na direita e nem na esquerda. Diga, a sua esperança está no Senhor. Aleluia. É Ele que cuida da sua família, é Ele que cuida da sua casa. Além de uma mensagem de esperança, querido, precisamos ter uma mente otimista. Deus te levantou para você ser uma pessoa otimista. Não uma pessoa pessimista. Ó, o povo olhou para trás, estava vindo o faraó, ó, o pensamento pessimista, vamos morrer. Ó, o pensamento pessimista, acabou tudo. Não tem terra prometida. Ó, o pensamento pessimista. Mas Deus levantou Moisés para declarar, ei, Deus nos levará a uma terra que mana leite e mel. Aleluia. Talvez você olhe assim e diz, pastor, eu não estou vendo a saída. Jesus, ele é a porta. Ele é a porta. Verso de número 10. Passai pelas portas. Preparai o caminho ao povo. Aplanai e entrai. Limpai-a das pedras. Arvorai a bandeira aos povos. Diga, não é tempo de ficar prostrado. Diga, não é tempo de ficar parado. Diga, não é tempo de ficar acomodado. Diga, é tempo de se mover. Você precisa se mover, querido. O que Deus falou para Josué? Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Deus está falando para Josué, Josué, tira a força do rins, tira a força do fígado, tira a força do pulmão, tira a força do estômago. Mas caminha, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo. Aleluia! Oh! Limpai-a das
pedras. O que está te impedindo de você alcançar aquilo que Deus quer que você alcance? O que está te impedindo de você realizar aquilo que Deus quer que você realize? Quantas promessas de Deus já falou que vai fazer na sua vida? Mas o que Deus quer de mim e você? Diga uma ativação. Diga uma ativação. Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui, querido, para nos ativar. Aleluia! Nós, como igreja, precisamos viver diante da promessa. Como nós estamos vivendo diante da promessa? 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Pedro vai declarar o quê? Vós sois a geração eleita, sacerdócio santo, povo adquirido do Senhor. Você é um povo separado. Você não é qualquer um, não. Não é o mundo que diz o que você, não é o mundo que influencia a igreja, é a igreja que influencia o mundo. Os papéis ainda nos inverteram, não, querido. Nós somos noivos do Senhor. Ele me trouxe, te trouxe aqui para dizer, ó, você tem um dono, eu sou casado contigo. Aleluia! Aleluia! Como noiva do Senhor, temos que guardar com paciência e vigilância a volta do Senhor. Querido, eu preciso ler com você. Hebreus capítulo de número 10, rapidinho. A partir do versículo 35, diz assim, ó. Não rejeites, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitar de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Verso 38. Mas o justo viverá pela fé. Diga, viver pela fé é viver pela palavra. Diga, não é viver pela circunstância, é viver pela palavra. Oh, aleluia. Aqui tem uma igreja que vive pela palavra. Aqui tem uma igreja que vive pela palavra, não anda por vista. Aqui tem uma igreja que anda por fé. Oh, e Paulo vai dizer, o autor ele vai dizer, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não é tempo de recuar e não é hora de recuar. 39, nós, porém, diga, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Diga, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia. Oh, Espírito Santo, querido Deus, não te chamou agora para você recuar, para você desistir. Não, tá difícil, é porque Ele quer te levar a um outro nível. Aleluia. Aguarda. O povo de Deus, ele tem uma marca que é perseverança. Diga, perseverança. Ó, precisamos perseverar firme na promessa da vinda do Senhor. Apocalipse, capítulo 22. A partir do verso 8 diz assim, ó. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mais me mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Aleluia, guarda as palavras deste livro. Verso 10. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é justo, aí agora tem uma missão. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um, para dar a noiva.
para dar àquela que foi comprada com seu precioso sangue, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega. Fica de pé, por favor. O princípio e o fim. O primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e que tenham direito que possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora, para aqueles que não são noiva, mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. Oh, e quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, faz o quê, pastor? Tome de graça da água da vida. Aleluia. Glória a Deus. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor te chama de Efetes e Bar, Peolá. Oh, glória a Deus. O que é isso, pastor? Resumindo, você é propriedade exclusiva do Senhor. Aguenta mais um pouco. Espera mais um pouco de tempo, que o que há de vir virá e não tardará. Deus abençoe, pastor Henrique, Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe o seu povo, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Depois de uma palavra tão profunda como essa, o que se dizer, né? Aleluia. Diga assim comigo, Deus que eu creio, cumprirá a sua promessa. Não, está muito fraco. O Deus que eu creio, cumprirá a sua promessa. Nós vamos orar. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Não foi uma palavra, foi uma profecia. É como se, enquanto o servo do Senhor falasse, o Senhor liberasse os anjos para ir até aonde você estava assentado, e o anjo te pegava pela mão e dizia, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta. E outro anjo te servia alimento na Arábia. E é como se o varão dissesse, come e bebe, come e bebe, come e bebe, come e bebe, porque muito comprida é a tua caminhada. E um outro varão trocava essa vestidura de um guerreiro sofrido, de um guerreiro, aleluia, abatido, e ele te dava vestes novas, e nisso que as vestes eram trocadas, aleluia, o varão percebia que em alguns havia ferida, e ele colocava azeite e vinho. Na Arábia, eu estou quebrando esse jugo, na Arábia, e eu estou devolvendo a alegria. Aleluia, receba esse suporte de Deus, porque eu posso não cumprir o que prometo. Eu posso falhar, eu posso morrer e não conseguir dar conta do prometido. Mas Deus, jamais. Que todo homem seja mentiroso, mas Deus é verdadeiro, é fiel. Ele é o único. Então para de olhar para isso, para aquilo e para colar. Sempre vai ter alguém para te convidar para olhar para uma outra direção. Mas diga comigo, o meu alvo é Cristo. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus,
consolida essa palavra pregada no nosso coração. Que o Senhor de verdade esteja nos colocando de pé. Que o Senhor esteja nos alimentando. Que o Senhor esteja trocando as nossas vestes. Que azeite e vinho estejam sendo colocadas. O azeite na ferida, o vinho para que a gente beba. Senhor, fortalece-nos. Porque em Ti somos mais que vencedores. Nós somos esta Efizibá. E nós somos esta Beula. Que o Senhor nos faça resplandecer. E que a tocha que estava apagada, ou melhor, estava quase apagada, ela está reacendendo, porque o comando é: não deixe apagar esse pavio que fomega. Nós tomamos posse desta certeza. A nossa exaltação vem. Diga comigo: a minha exaltação vem. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas?